Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Depende muito para quem vai assistir essa entrevista. Estamos aqui na série Sociologia e Direito. No caso, vamos tratar aqui do volume 5, no qual nós temos uma escritora, pesquisadora, militante aí na área ambiental, dos direitos humanos, né? A doutora Kátia, que já vai se apresentar para nós. Então, o volume 5 de Sociologia e Direito, ele é organizado por mim, pelo doutor Márcio, a professora Kátia, que também doutora, também organiza, tem vários doutores, mestres, não apenas de Santa Catarina, mas do Rio Grande do Sul, da onde fala a Kátia, de Tocantins, São Paulo. Então, é um livro coletânea que busca compreender, né, os processos sociais e os processos no direito, no sentido de entender se os direitos estão sendo aplicados de forma correta ou não, e por que não estão, né, doutora Kátia? E a doutora professora, né, a minha amiga aqui de longa data de escrita, ela participa da obra volume 5, com o capítulo, e aí eu vou ler certinho, professora Kátia, a persistência da violência de gênero e a ineficácia, né, das políticas públicas, uma análise do Rio Grande do Sul e as respostas jurídicas e sociais. Então, professora, doutora Kátia, muito obrigado por conceder essa entrevista. Eu já vou pedir para você se apresentar, falar aí o seu currículo, que é extenso, e depois já entrar nessa temática aí sobre a questão da violência de gênero. Boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos que estão acompanhando. É sempre uma honra trabalhar com o professor Israel, doutorando, que logo já é nosso doutor, né? Opa, Estamos muito felizes de ter essa parceria e eu sou muito grata por ele lembrar, e eu acho muito importante, sim, porque sempre tem a representatividade feminina. E eu trabalho há quase 30 anos, sempre fui uma militante defendendo a questão do gênero e a questão das mulheres, né? Eu estudei na Unijuí, em Juí, fiz minha graduação em Direito, minha especialização fiz uma especialização, depois fiz um mestrado com uma Minter com a Federal de Santa Catarina também, e o doutorado eu fiz em Ciências Sociais na Unicinos, porque eu gosto muito dessa questão do relacionamento e eu sempre fui muito observadora, trabalhei também auxiliando muito o conselho tutelar quando advoguei, mesmo antes, fiz muitas atuações da ativa, auxiliando pessoas necessitadas, porque a gente vê como é importante todos terem voz e representação, serem representados, e trabalho sempre com pesquisas e projetos, sou escritora, escrevo livros, escrevo artigos semanalmente, todos voltados a direitos humanos, direito constitucional, gênero, idoso, pessoas com PCDs com deficiência, crianças, meio ambiente também, um dos meus livros é sobre meio ambiente também, e nas horas vagas, ou que sobra um momentinho, gosto de escrever poesias. Também tem um livro com outras mulheres publicados na Feira do Livro aqui de Porto Alegre. Mas sempre estive envolvida. O primeiro escritório modelo e a primeira casa de apoio às mulheres e filhos vítimas de violência, eu estava lá junto com a desembargadora Maria Berenice Dias, em Passo Fundo, e várias entidades, e a gente fundou lá em Passo Fundo, junto com a instituição, com a Universidade de Passo Fundo. Então, eu já passei por muitas experiências e continuo atuando e escrevendo nessa questão de gênero, de discriminação, de preconceito. E é ah, muito importante esse trabalho do professor Israel de nos chamar e de termos a possibilidade de falar sobre esse tema. ô, professora, eu acho que tem um item aí que é importante falar, é que hoje você está fazendo algo que é muito importante, cursos de extensão. Eu vi um curso teu, que eu até compartilhei. Então, assim, para quem já gosta da professora Kátia, que já conhece aqui do volume 4, volume 3 de Sociologia e Direito, ou você é aluno dela, ou foi aluno, fique esperto nas redes sociais, que depois a gente compartilha aqui também nos comentários, que a professora Kátia vem oportunizando cursos de extensão na área da sociologia, do direito, ou nas relações entre sociologia e direito, né, direito é a questão ambiental, direito e mulheres. Então, fique atento no Instagram da professora, que vocês vão ter a honra aí de ter aula com ela em um curso de extensão. Né? Aproveitem, que os preços são muito bacanas, é uma carga horária
profunda, extensa, né? Outros são mais mini cursos, mas também são sempre algo bem profundo, porque vem de uma carreira, de uma graduação, mestrado, doutorado e 30 anos de experiência. Professora Kátia, como é que foi escrever, qual a importância desse capítulo para essa obra Sociologia e Direito, volume 5, relacionada à violência de gênero, e especificamente aí no teu estado, né, o Rio Grande do Sul, que pelo jeito faz frio aí também? Sim. É uma grande oportunidade, porque a gente passou esses momentos que ocorreram as enchentes, foram momentos muito impactantes que me mobilizou e mobilizou toda a sociedade, mas principalmente em relação às mulheres, porque quando ocorreu isso, começou a campanha da água, né, de recolhimento, de pedir para o Brasil inteiro, amigos, professores do Nordeste, pessoal de Santa Catarina ali, de Blumenau, ex-alunos se mobilizaram ali de Indaial, mandaram um caminhão de água e tal, mas uma observação que eu não via ninguém falar e que daí eu comecei a mobilizar e fazer campanha e tem ainda registrado no meu Instagram e nas minhas redes, foi a questão das peças íntimas para as mulheres e dos absorventes. Como ocorre nos presídios na situação das mulheres que não tinham direito, não ganhavam absorventes, né? Então essa questão aí é a fragilidade da mulher. As mulheres sempre, isso é histórico, e aí nós temos a Vandana Shiva e vários autores mundiais, mulheres que lutaram pelo reconhecimento e lutam até hoje, que eu utilizo vários autores, né? A mulher precisa ela é sempre a mais vulnerável, ela que está à frente da proteção da família, é sempre as primeiras que são atingidas mais gravemente, a proteção dos filhos também. Então, nós temos toda uma questão. Além da história que vem de antes de Cristo, da época de Atenas, onde a mulher, a menina, não tinha direito à educação, ao letrado, né? Porque eu busquei, né, estudar um pouquinho sobre a história de onde começa a desigualdade, a discriminação contra a mulher, e historicamente escrito em documentos, nós temos que é antes de Cristo, né? A mulher já não tinha direito à educação. Então, nós já sofremos essa coisa histórica patriarcal, de um papel colocado, imposto, o outro, né? E aí tem várias autoras que falam, né? Nós podemos citar inúmeras autoras que estão no artigo também, né? Que a mulher, ela sempre foi submissa. Quem colocou o papel da mulher foi o homem. O homem assumiu o seu papel e o que sobrou, o que não cabe ao homem é da mulher, né? Então, ter a oportunidade de participar de livros que o professor Israel escreve, e esse artigo, essa questão da persistência da violência de gênero, principalmente no Rio Grande do Sul, está muito relacionado à questão da falta de preparo e de tudo que as mulheres gaúchas, elas passaram, principalmente agora com as enchentes. Ali nós verificamos realmente as maiores dificuldades, porque inicialmente eram abrigos coletivos, não se pensou em separar abrigos para meninas, mulheres, se colocou junto com abrigos masculinos, onde sofreram violências psicológicas, abusos, violências sexuais também, e aí aflorou principalmente essa questão das políticas públicas em relação a esse tema, da violência de gênero, no mundo e no Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, que também existe. Esse artigo, que é um capítulo do nosso livro, né, que muito abrilhanta a obra, como é que foi escrever ele, os dados, como é que foi a parte da metodologia, como é que você conseguiu trabalhar, eu sei, eu li, né, e estou até vendo ele aqui do ladinho, né, alguns indicadores, algumas questões importantes, né, mas para o nosso ouvinte aí, como é que foi escrever esse capítulo? Porque, na realidade, né, minha querida professora, é um tema que, claro, eu como ser humano, isso também envolve, mas você como mulher, envolve muitas emoções também, né? Porque falar, né, de mulheres que sofreram violência ou passam por violência, é um pouco mais complexo. Como é que foi essa parte da metodologia? Na verdade, é muito difícil de encontrar material.
Referencial teórico, bibliografia, né, marco teórico, a gente tem grandes autoras que a gente utiliza, Vandana Shivel, Judith Butler, utilizo também, gosto muito do Pierre Bourdieu, e vários, assim, a questão teórica, ele está bem fundamentado, a gente busca muito essa questão de valorizar muito o papel da mulher também, né, mas dados gaúchos, dados do Rio Grande do Sul, foi bem complicado e difícil de localizar. Da Secretaria de Segurança, a gente tem alguma coisa, dados do site do Estado, que apontam que nós não temos um número menor percentual de violência contra a mulher do resto do país. Nós estamos dentro do parâmetro do resto do país, né? A questão do feminicídio também, né? 1,4, no caso, 1,4 feminicídio a cada 100 mil habitantes, que é a média do país, é a nossa média também aqui. E é muito carente estudos em relação a isso, a questão de dados estatísticos. Então, realmente, foram poucos os dados que eu consegui, mas consegui alguma coisa com a Secretaria de Segurança Pública, e ali nós temos, por exemplo, que no mundo, por exemplo, né, a gente vai falar que no mundo nós temos, assim, milhões de mulheres que são vítimas de violência. Uma mulher a cada 3 no mundo, Nossa. Tá? Uma mulher a cada 3, ela já sofreu algum tipo de violência física ou violência psicológica no decorrer da sua vida. Então, a cada 3 mulheres, mundialmente, uma já sofreu. No Rio Grande do Sul, a estimativa que a Segurança Pública nos dá que 80% das mulheres no Rio Grande do Sul já sofreram algum tipo de violência física, psicológica, existe outros tipos de violência patrimonial. Então, os dados são bem alarmantes, porque, considerando um Estado que tem algum tipo de política pública, e era essa pergunta que eu trago no artigo, né? Em que medida os avanços legislativos, as políticas públicas, elas têm contribuído para o acesso a direitos? O que tem se feito e melhorado em relação à questão do atendimento, ou de como vai se diminuir, ou pelo menos estacionar a violência em relação às mulheres? E esse é um problema muito grave de Israel, porque a gente conversa com todas as mulheres. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com uma colega, e o que pode fazer? E ela me disse assim, brincando, vou fazer que nem eles andam armados, vou andar armada, né? Mas não é assim, não se combate violência com violência, né? Então nós temos que reforçar alguns pontos que estão no artigo, como a questão das patrulhas, como a questão de locais de acolhimento, a forma de preparar os órgãos públicos, as pessoas que atendem essas mulheres, para saber recebê-las e os seus filhos, porque não são só as mulheres, são os seus filhos também, né? Então, é toda uma situação que até agora, pela perspectiva que nós temos da evolução, desde a Lei Maria da Penha, como a lei do feminicídio de 2015, a gente não vê avanços no sentido de diminuir a violência. A gente pode ver algumas delegacias especializadas, a criação de alguns centros de apoio, mas a violência em si, ela não diminui, ela não está diminuindo. Sobre a questão dos desafios, né, de efetividade para a redução, então, dessa violência de gênero, né? Tu escreve uma parte de um capítulo, né? Entre norma e realidade, né? Você já deu ali uma indicação, é por isso que eu trouxe esse tema, né? Quais são os desafios dessa efetividade, né? É falta de boa vontade, é falta de pessoas, ou tem pessoas, elas interpretam erradas, porque uma coisa, me corrija se eu estiver meio viajando, mas assim, é uma percepção, tá? Eu já fiz um artigo sobre isso, mas faz muito tempo, então pode ter mudado. Tinha a delegacia das mulheres, ok. Mas quem atendia eram homens. E eles não estavam preparados. Então, então, às vezes tu olha assim, não, mas tem a delegacia, tem os policiais, mas são homens e não estão preparados. Como é que é essa efetividade, se há uma efetividade dessa
dessas leis no Rio Grande do Sul? Qual é a tua percepção? Quais são os dados, né, que tu pode trazer para a gente discutir? É claro que isso tudo é muito resumido, porque o nosso tempo aqui é curto. Aliás, né, quem for assistir, já aproveita que dia 20 de julho agora vai ter o lançamento do nosso livro, onde vão ter mais autores, e já convido para quem quiser participar, entre em contato com a editora Catarina Alexandria para fazer parte do volume 6 dessa coleção de sucesso de Sociologia e Direito. Vamos a você, professora Kátia. A gente não tem muitos dados assim que consigam refletir, e uma questão que é muito importante sempre todos estarem atentos, que a maioria não chega a denunciar, né? A maioria das mulheres que sofrem violência física, psicológica, elas ainda não têm a coragem, que não é só aquelas 1.200, 1.300, 1.700 por ano de 2023, 2024, que sofrem violência. A gente já sabe que em torno de 80%, ou uma em cada 3 no mundo já sofreu. Então, se todas denunciassem, não teria nem como processos, juízes capazes de analisar, delegados analisar e delegacias receberem. Então, esses dados aí são alguns dados só demonstrativos, porque a violência é muito superior e muito maior que isso. Tanto que algumas pessoas, algumas mulheres nem sabem que aquilo que elas estão sofrendo é uma violência, por exemplo, psicológica, ou uma violência patrimonial, ou uma violência propriamente sexual também, que é uma das grandes causas de violência. O que ocorre? O que acontece aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? A capital e os grandes centros, eles criaram delegacias especializadas no atendimento à mulher, mas também nem todas têm mulheres para atender mulheres, tá? Ainda nós continuamos com a maioria de funcionários, servidores homens. O que se fez, e eventualmente a gente ouve falar, é algum curso de conscientização, de preparo, para esses homens receberem essas mulheres. Até porque quando vai se fazer a análise do corpo de delito da violência, são médicos homens, são peritos homens, né? Então, nós temos toda essa questão para enfrentar. É um problema que a mulher já vem de uma violência sofrida por um homem insegura e ainda vai ser atendida por um homem que, às vezes, não tem o preparo e o conhecimento ou a sensibilidade de trabalhar com isso. É uma situação muito séria. Então, um dos grandes problemas é que as dificuldades, que é um grande desafio que está no artigo, é para que os municípios pequenos e de médio porte, eles tenham algumas políticas, delegacias ou alguma pessoa especializada dentro da delegacia para atender, que tenham abrigos para atender essas mulheres, essas crianças, todo um trabalho de assistência social, e que essas pessoas saibam onde recorrer, né? Que sejam acolhidas. Esse é um dos grandes problemas. Outro problema que se tem dentro do sistema gaúcho é a questão da fragmentação da informação. Então, não há a questão também da própria rede de internet, né? Hoje não é interligado. Então, se foi atendida no SUS, se sofreu uma violência sexual, acaba que às vezes não tem a interligação com o sistema judicial, não tem interligação com a questão da delegacia. Então, esse também, um dos grandes problemas que ocorre é a falta de ligação nos sistemas de proteção às mulheres vítimas da violência e às suas famílias. E a manutenção dessas equipes, porque manutenção de equipes que fazem essa... Não basta só no momento que a mulher buscou, ela precisa ter todo um amparo posterior, ela e os filhos. Ela precisa ter a segurança, se ela vai sair de casa, como tem a casa, ela tinha casa em Passo Fundo, tem algumas casas, ela tem que estar segura e tem que ter todo um amparo para isso, né? Então, a coisa mais triste que a gente vê é a questão da baixa estima, de muitas se sentirem culpadas pela própria violência que sofreram. Eu, como atendi mulheres vítimas de violência lá em Passo Fundo, posso dizer que elas dizem assim, mas ele dizia que eu não presto para nada, eu não sei fazer nada na vida, o que vai ser de mim, dos meus filhos, se eu largar ele, por exemplo, né? A autoestima é tão baixa que elas não sabem como vai ser a vida delas. Então, muitas se submetem a isso. E o que se faz? E é isso que tem que ser, o que o Estado tem que proteger? Criar, por exemplo, locais de assistência que também profissionalizam. Então, se tinha lá
cursos que o Senac dava, ou de cabeleireira, ou de gastronomia, ou de para fazer unhas, coisas assim que elas poderiam aprender uma profissão para depois elas terem uma renda, exercer, terem uma atividade profissional, também levantar a autoestima, assim, a situação é muito difícil, e tem uma coisa que me lembra muita atenção, que o ministro Luiz Roberto Barroso uma vez falou, que inclusive eu escrevi, tem um artigo sobre a questão de aborto, a questão de um monte de coisa, que ele disse assim, se fosse o homem na situação de uma menina estuprada, de uma mulher estuprada que engravidou indesejadamente, se fosse homem, o aborto já estava liberado, né? É toda uma questão moral e coisa em cima da mulher, que a mulher tem que submeter. A mulher, ela tem que arcar com todas as angústias e problemas da sociedade e ainda tentar ser forte. Então, é um problema, assim, terrível, difícil, e que é muito importante dizer como vou resolver isso. Eu falo ali no artigo, né, através de campanhas de conscientização, não existe outra forma, né, através da educação e do preparo já dentro das escolas, para que os meninos já saibam que tem que respeitar. Eu não digo menino, menina, mas é questão de gênero, né, mas que se saibam todos, que todos são seres humanos e devem ser respeitados. Só para complementar, né, Israel, a Organização Mundial de Saúde, a ONU, junto com o Banco Mundial, fez um estudo, alguns anos atrás, não sei te dizer o ano agora, só que me lembrei disso, que diz assim, quando que a gente, enquanto mulher, gênero, vai ter uma igualdade, uma paridade nas áreas, em todos os setores? Aí, em torno de 150 anos, 200 anos se espera isso. É verdade. 150, 200 anos se espera uma igualdade, uma paridade. Então, a luta continua, ela é árdua. E tu poderia me dizer assim, prof, o que tu acha que é mais... o que está faltando? Muita coisa. Só uma questão é muito importante, que eu acho fundamental, e eu sempre apoio quando uma aluna, os alunos dizem, prof, eu vou ser candidato a vereador, por exemplo. É a representatividade política. Isso aí, nós temos que ampliar a nossa representatividade política. Mulher tem que começar a participar mais. Por exemplo, no nosso Congresso Nacional, hoje, de 513 deputados, nós temos só 91 mulheres. Dessas 91 mulheres, nós temos 29 só negras, né? Então, assim, uma representatividade no Congresso Nacional de 18% só mulheres. No Senado, de 81 senadores, nós temos só 16 mulheres, 20%. Não temos nenhuma que se declarou negra. E no Rio Grande do Sul, de 55 cadeiras no nosso legislativo, nós temos atualmente, que é uma evolução, 11 mulheres e 3 negras. De 55, 11 mulheres e 3 negras. E isso é muito pouco. É muito pouco. Nós precisamos ampliar a representatividade política para lutar mais pelas políticas pelas mulheres, pela igualdade, pelo respeito. Não desconsiderando também a importância da questão dos homens nisso, porque a nossa licença gestante, ela foi alcançada graças a um médico, na época era deputado, né, um médico que lutou por essa licença gestante. Então, assim, é muito importante que os homens também tenham essa percepção. Por isso a questão da educação desde o ensino básico, né, na escola, do respeito ao próximo. Verdade, eu acho que a questão da representatividade é um fator, assim, de divisão, né, de uma nova perspectiva, né, porque assim, não adianta, às vezes, aumentar a legislação, já há uma legislação, às vezes, trazer mais campanhas, também já falta campanha, mas tem campanhas, então a questão realmente é ter mais mulher para cuidar de mulheres, né, no sentido de ter essa visão de mundo, de conhecer essa questão do trabalho duplo, né, trabalha em casa, trabalha fora, o triplo, né, que ainda cuida de, às vezes, dos pais. Então, é muito importante a questão da representatividade, da representação, e também da consciência, né, porque eu vejo por Santa Catarina, nós temos 2 deputadas federais que são, que tem mais discriminação com mulheres do que homens, né, então, assim, também tem essa questão das mulheres entrando na política, mas desenvolvendo o que a literatura fala
machismo estrutural, ou seja, elas como mulheres, elas representam essa estrutura perversa que é o machismo, né? Então, também tem isso da conscientização como um todo, como o contrário é verdadeiro, como tem homens que estão no parlamento, e você trouxe aqui um, né, que tem a consciência de que as mulheres, para ter igualdade, elas têm que ter diferenças na legislação que incluam ela de forma responsável e de forma real, né? Então, essa questão da legislação e da representatividade é muito importante. Eu Sim. conversei com a professora Kátia, né, sobre a questão do gênero e violência. Nós estamos aí para essa reta final da entrevista, professora, que faz parte da nossa obra. Então, é muito importante, né, professora, trazer as entrevistas para mostrar que o artigo, muitas vezes, tem as revistas e livros que nós chamamos na literatura e, na realidade, predatórias. Ah, publicou e já foi. Não, aqui a gente passou por revisões, são professores e professoras com gabarito, como você, né, professora Kátia? Então, a entrevista também serve para isso, para mostrar o rostinho, né? Para mostrar a qualidade, para mostrar a trajetória dessa pesquisadora, no caso, a professora Kátia. Então, eu já te agradeço e te convido para participar do volume 6 de Sociologia e Direito e já expresso aqui o meu muito obrigado e te peço aí umas considerações finais, né, do que pode acontecer, quais são os caminhos, de forma resumida, mas já te passo aí a palavra. Eu gostaria de dizer que vou participar do próximo volume, que quem quiser me procurar, me localiza pelo e-mail, pelo Instagram, pelo meu nome, vocês me localizam nas redes sociais, podem entrar em contato com o professor Israel. Eu estou sempre disposta a conversar, a fazer lives, palestras, a orientar nessas questões. Eu trabalho também com um projeto da Universidade de Caxias, né, e com o Observatório de Direito Internacional do Rio Grande do Norte, que eu também oriento e ajudo na elaboração de artigos, pesquisas, a gente discute temas relacionados a isso, a questão da discriminação. Também falar do meu livro, né, que tem um livro sobre meio ambiente e consumo sustentável, quem quiser pesquisar sobre isso, e queria ler, para finalizar, um dos meus pequenos poemas do livro de poesia, que a gente lançou aqui há algum tempo na Feira do Livro de Porto Alegre, que são isso, que é a questão de não calar, de não ficar quieto, de não se... nós não podemos ficar observando a violência acontecer, seja dentro dos nossos lares, com os nossos parentes, ou conosco, ou com algum familiar, ou com algum conhecido, ou com o vizinho. Aqui, quando teve quando ocorreu a pandemia, teve uma lei estadual de que caberia algo relacionado aos vizinhos denunciar a violência doméstica se percebessem, mas isso aí não precisa lei. Se você está vendo que tem gritos, desespero, está vendo alguém sofrer violência, seja criança, idoso, qualquer pessoa, você tem que chamar os órgãos, você tem que denunciar, você tem que atuar. A gente não pode ficar observando a violência ocorrer e não fazer nada, porque eu sempre digo, a gente é coautor, aí a gente está sendo coautor de um crime, de uma violência, né? Isso em todas as áreas. O que eu quero dizer, assim, é que estudem, analisem, que a violência talvez é chocante o que eu vou falar, mas a violência física, às vezes ela não é tão grave como a violência psicológica que vai deteriorando e terminando com a pessoa aos anos, vai acabando com a autoestima da pessoa, que acabam entrando em depressão, suicídio e tantas coisas. Ah, um tapinha não dói. Dói, o tapa dói. Só que aquela violência psicológica de dizer todo dia que tu é burra, que tu é incompetente, que tu não serve, que isso, que aquilo, aquilo acaba com o ser humano. Acaba com qualquer pessoa que procura se libertar ou ter uma profissão, ter uma vida saudável, decente, né? Então, precisamos ter muito cuidado, estudar, verificar que a violência não é só... que é horrível a violência física, mas não é só isso. Existem outras formas de violência. Não se calar e denunciar. Então, eu agradeço ao professor e vou, então, ler um pedacinho aqui de um poema que eu escrevi, que se chama Calar a Boca, que está no meu livro aqui de poesias. Calar a boca, isso não faz parte da minha mente louca. Posso ser louca para alguns, mas feliz e realizada em ser assim. Desobedeço e desobedecerei até o fim. A lógica do mundo não é o meu desejo e meu fim. Afinal, não devo nada para ninguém.
da minha vida eu sou o trajeto que irei percorrer. Eu sou assim e assim adormecerei até um dia renascer, e só calarei a boca ao morrer. Acho que é uma boa reflexão que eu sempre trago para os meus alunos, para as minhas amigas, para as pessoas que eu conheço, que a gente não pode calar a boca diante de tanta violência, de tanta desigualdade, de tanta coisa ruim que está acontecendo nesse mundo. Claro, temos que nos cuidar e nos proteger para não sermos as vítimas também de uma violência, de uma morte, tantas coisas, mas a gente tem que denunciar e tem que estar atento a tudo. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora, professora, amiga, escritora, né? Tem tantos adjetivos, né? Nesse cenário tão bonito, né? Tão delicado que você preparou aí para fazer a live, já mostra todo esse carinho e respeito que você tem com o leitor, com a escrita, com a pesquisa, né? É uma mulher combativa e faz um bom combate. E um deles está, né? Uma das ferramentas desse combate é a escrita. Muito obrigado por fazer parte do livro, muito obrigado por fazer parte dessa entrevista, né? E vamos compartilhar a live. Você que gostou e gosta, já comenta e compartilha, dá o like, né? Vamos dar aí um influenciador, porque temos que influenciar coisas boas, e a pesquisa e o seu capítulo é uma coisa, né? É um fato, é uma escrita, é um texto muito bom. Obrigado e até breve. Até breve.